Glória a Deus, estamos aqui em mais um estudo profético sobre adoração profética nas ruas. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está construindo uma visão no seu coração. É tão importante nós entendermos que Deus ele constrói sobre a base, sobre os alicerces da própria palavra para trazer uma visão mais clara e como nós podemos ser efetivos no reino de Deus. Eu contei alguns testemunhos, eu quero continuar compartilhando algumas histórias e eu quero voltar ao texto, começar antes disso, voltar ao texto em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu falei sobre a dupla adoração, porção dupla, foi o último momento, e no versículo 19, continuando, diz assim: então, depois que a adoração dupla, adoração prostrado, mais adoração foi liberada, os adoradores, os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Deixa eu parar aqui, em alta voz. É importante entender aonde está a voz da igreja no Brasil. Ouvimos muitos ecos, ouvimos muitos movimentos, nós ouvimos muitas ações, mas ouvimos poucas vozes. Eu digo voz, é uma voz do alto, como aconteceu com Elias. Pá! O fogo caiu do alto e consumiu o altar. É muito importante você entender isso. 2 semanas depois das eleições na Colômbia, eu estive com vários profetas na Colômbia, homens de Deus ligados à intercessão, ligados à adoração. E a grande questão era, por que eles perderam as eleições? O que aconteceu que a esquerda tomou o poder lá? E nosso discernimento foi exatamente isso que eu quero contar para você, que existiam muitas vozes, mas não a voz de Deus. Muitos ecos, mas a pouca voz. Existiam muitos movimentos de oração, mas poucos movimentos de adoração profética. Na verdade, não houve uma adoração profética na Colômbia. Existiam muitos movimentos de oração por livramento, mas poucos movimentos de arrependimento na nação. Isso, quando nós clamamos por livramento, quando nós não clamamos e trazemos a voz de Deus, o que acontece? Nós criamos um ambiente onde o homem é capaz de controlar a situação. O homem é capaz de manipular e Deus não pode se mover para que os céus se rasguem. Então não houve uma manifestação da glória de Deus. Lembra que eu falei no início sobre idolatria? Eu falei também sobre a glória de Deus, a presença e a glória de Deus. 2 Crônicas capítulo 5 diz que quando eles foram consagrar o altar, o Shekinah de Deus veio até eles. E o Shekinah de Deus, a nuvem de Deus, cobriu todos que estavam ali. Tudo começou com a adoração profética. E aquela adoração profética trouxe a nuvem. Se você parar para imaginar uma nuvem no ambiente, a pessoa não consegue enxergar um ao outro. É um momento, queridos, que nós não podemos ouvir e ver nada do homem. A gente precisa experimentar uma nova dimensão, que é o norte de Deus, a voz de Deus. Ali, a nuvem confundia tudo que era atuação humana e todo mundo no chão. Todo mundo no chão não conseguia enxergar só o pé do irmão. Quer dizer, nós somos chamados para servirmos uns aos outros. Eu quero que você entenda que a adoração profética libera a nuvem de Deus. E quando a nuvem de Deus é liberada, o que acontece? A gente perde a noção de algo humano e Deus nos transporta para uma outra dimensão dos céus. Nesse texto, nós percebemos o quê? Uma alta voz. Nessa nova dimensão, somos transportados dos lugares baixos para os altos lugares. Então, os decretos são liberados de cima para baixo. Muitos de nós pensamos em adoração profética como uma adoração de baixo para cima. Raciocine comigo. O povo cantando, orando, porque não existe muita diferença. Na verdade, é a mesma coisa. Intercessão, adoração e batalha espiritual é o mesmo contexto. Você pode estar cantando e batalhar espiritualmente. Você pode estar intercedendo e Deus pedir para você utilizar canções proféticas como instrumento de guerra. Mas, se nós estamos de baixo para cima, nós estamos num ambiente humano tentando alcançar o ambiente dos céus. Mas quando nós trazemos a nuvem, quando nós liberamos o espaço para que a glória de Deus se manifeste, olha o que acontece. Deus nos transporta dos vales para os altos lugares. E nesses altos lugares, a nuvem de Deus cobrindo um ambiente e toda essa dimensão mais alta de Deus, o que acontece?
Dali nós podemos liberar decretos dos céus. Nos altos lugares nós decretamos o quê? Fazemos os decretos dos céus, e não é uma voz, não é um eco, é a voz de Deus. Não é uma voz, é a voz de Deus. É isso que nós precisamos ouvir. A Bíblia aqui diz no versículo 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. Esse é um momento nos altos lugares, para os posicionamentos das pessoas, porque as pessoas entram numa nova dimensão de batalha espiritual. E aí nós precisamos entender que quem nos sustenta é o Senhor. Tenham fé nos profetas que te darão vitória. Depois de consultar o povo de Josafá, e alguns dos homens começaram a cantar ao Senhor e a louvarem pelo esplendor da sua santidade. É a manifestação da glória de Deus. E diz assim: indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor. Eu quero que você entenda que nesse ambiente de glória, nesse ambiente, nessa nova dimensão, a gratidão do nosso coração, é que Deus, Ele traz uma alegria que não tem nada a ver do ponto de vista natural. O Senhor começa a colocar uma canção de alegria, uma alegria. Então, diante do seu inimigo, você vai cantar. Diante do seu inimigo, de uma realidade como essa, Deus vai colocar dentro do seu coração um grito de alegria. De alegria. Você olha para o seu redor, você não vê nada de bom. Você olha ao seu redor, você não vê nada que você possa confiar. Mas Deus colocou a vitória dentro de você, uma unção no seu coração. Então a adoração, essa adoração profética, ela causa dentro de nós uma alegria que não é explicável. Uma alegria, posso dizer assim, sobrenatural, se eu posso dizer. Acho que é mais do que isso, é um gozo eterno em nossos corações. E isso é o maior poder que a igreja tem. O maior poder que a igreja tem quando ela consegue liberar o gozo dos céus para a terra. Deus, somos transportados do império das trevas e começamos a operar nos altos lugares. Queridos, olha o que aconteceu logo depois. A Bíblia fala que eles foram desbaratados. O Senhor toma a nossa causa. Quando a gente não olha para a direita, não olha para a esquerda, a gente consegue colocar nossa confiança. Quando Deus começa a trazer dentro dos nossos corações um gozo eterno, isso não é algo explicável. Eu quero contar um outro testemunho. No ano de 98, nós estávamos na Copa do Mundo em Paris. E ali na Copa do Mundo, nós levamos 40 jovens para cantarmos ao Senhor, entre aspas, evangelizar na Copa do Mundo. Quando nós estávamos evangelizando na Copa do Mundo, passamos a primeira semana, ninguém parava. Era algo impressionante, queridos, era algo inexplicável. Ninguém parava para nos ouvir, porque a gente ficou à base de um evangelismo humano. E depois da primeira semana eu perguntei assim: o que está acontecendo? Eu comecei a ter uma percepção profética do que estava acontecendo naquele momento. Eu percebi que nós estávamos em julho, no verão parisiense, fazia um frio de 10 graus. Segundo lugar, alguns acontecimentos aconteciam ali no meio da equipe que assistiam suicídios. Do meio do nada, as pessoas estavam no metrô, uma pessoa pulava e se suicidava. E tudo aquilo ali ficou na minha cabeça. O que está acontecendo? Deus me disse: o mundo inteiro está olhando para Paris. Então, as potestades espirituais estão agitadas nesse lugar. Você precisa entrar na caverna, posso dizer assim. Você precisa vir para mim. Então, tá bom, nós pegamos a nossa equipe, paramos, e Deus disse 3 dias de adoração, de intercessão, jejum, e a gente ficou adorando, só para perguntar: Senhor, qual era a estratégia que os céus tinham para nós. Na adoração profética, guarde isso no seu coração, Deus libera estratégias, tá bom? Não é você estar lá adorando simplesmente sem rumo, sem norte. A adoração profética, ela causa os céus se moverem em nossos corações de tal forma que Deus libera estratégias dos céus para que possamos ser vitoriosos e os nossos inimigos desbaratados. Depois do 3º dia, o Senhor falou comigo assim: Ricardo, eu tenho saudades de ser adorado em Paris. Eu falei:
Como assim, Senhor? Deus me disse assim: as pessoas vêm para Paris ver a beleza da Torre Eiffel, ver a beleza da cidade, da arquitetura, da música, da cultura, do Louvre, tudo aquilo que Paris, do romance de Paris, mas eu tenho saudades de alguém vir aqui só com o propósito de me adorar. Falei, tá bom, Senhor, qual é a estratégia? Essa, a adoração profética nas ruas. E Deus me disse, vá para o Arco do Triunfo, que é o centro de Paris, e ali tem 12 ruas que vão culminar nas portas de entrada da cidade. E ali a ordem era, todas as equipes se iam se dividir nas 12 ruas e nós éramos proibidos de evangelizar. A ordem era cumprir o propósito de adoração profética nas ruas de Paris. Saímos pelas ruas de Paris adorando, cantando, ministrando, liberando a alegria, liberando a presença de Deus, liberando a consciência da glória de Deus, liberando a presença manifesta de Deus nas ruas de Paris. Queridos, quando nós terminamos, o dia seguinte o sol abriu, no mesmo lugar que nós parávamos e paramos por uma semana, que não parava ninguém, nós começamos a reunir 300 pessoas. Nós começamos os dons do Espírito começaram a ser despertos. Pessoas que não falavam francês eram tomadas pela glória de Deus e começaram a fluir em francês. Pessoas que nunca tinham pregado o Evangelho, tinham ousadia de chegarem muçulmanos. Tivemos muitas experiências de Deus. E fica essa pergunta para você. Até que ponto você quer sair de uma caixinha, de algo já pré-estabelecido, para algo sobrenatural, de uma nova dimensão com Deus? Nós precisamos hoje, como nação, aprendermos a usar esse instrumento de guerra para benefício da nossa nação. Que Deus abençoe você.